Amém. Então, com tudo isso que a gente tem aprendido, né? Esse mês, esse último mês, muita coisa, né? Muitos ensinamentos, muitos princípios da palavra. E eu creio que já deu para criar bastante expectativa no coração de cada um, né? Em relação ao encontro. E eu oro hoje, né? Se você ainda não está com essa expectativa no seu coração, que você venha sair daqui com esse desejo, com esse anseio, né, com essa busca por Deus, com esse sonho, sonhando, sabe, essa semana assim, vai ser o encontro dos homens, né, que vocês nessa semana venham sonhar com esse encontro, com o que vocês querem nesse encontro, vocês querem ver Deus, vocês querem falar com Ele, que seja realmente assim um encontro com Deus, que vocês não somente passem por encontro, mas que vocês realmente se encontrem com Ele, amém? Então a gente vai, hoje a nossa ministração, a gente vai ver quem somos em Cristo Jesus. O nosso texto base está em Efésios 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6, e eu vou estar lendo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Guarda aí esse versículo que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. E 2 Coríntios 3:2. 2 Coríntios 3:2. Aqui fala: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então nós somos a carta de Deus. O Antigo Testamento foi escrito em tábuas de pedra, mas a nova aliança, né? A antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra. E a nova aliança foi escrita no nosso coração. Então nós somos a carta de Deus. Muitos que não podem ou não querem ler a Bíblia, né? Às vezes a gente não consegue fazer com que uma pessoa que não conhece a Deus ler a Bíblia, né? E muitas vezes eles leem e não entendem, mas eles podem ler em nós. Nós somos a carta de Deus, amém? Então você é a carta escrita de Deus, que todos possam lá fora ler em você. Em João 1,12, diz que todos quantos receberam a Deus, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós recebemos Jesus na nossa vida, amém? Todos aqui receberam Jesus. E para que nós recebemos Jesus? Para sermos filhos de Deus, né? E a gente vê aqui, nesse versículo, João 1,12, que somente quem recebeu Jesus, somente quem crê no seu nome, se torna seu filho, né? A gente vê, assim, a gente fala muito, eu já falei muito, né, antes de receber Jesus. A gente fala, ai, Deus é pai, né? Eu mereço, eu também sou filha de Deus. Né? Mas a gente vindo conhecer a palavra, conhecer a verdade, a gente vê que só é filho de Deus aquele que recebe a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, aquele que crê no seu nome, né? Então a gente recebeu a Jesus para nos tornarmos filhos de Deus. E não foi nós que escolhemos a Deus, não fui eu que escolhi a Deus, não foi você que escolheu a Deus. Ele escolheu cada um de nós. Né? No no livro de João 15:16, né? Fala isso, fala: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então fomos escolhidos por Deus. Através de Jesus, nós podemos ser chamados filhos de Deus e escolhidos para dar frutos. Amém? Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Deus é o nosso Pai, porque nós cremos em Jesus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Né? Tudo que é do Pai é nosso. Amém? Tudo que é do Pai é nosso. Mas Deus não quer somente nos dar tudo que é dele. Eu creio que a maior vontade de Deus, o maior desejo de Deus é ter um relacionamento com cada um de seus filhos. Né? É se relacionar, conhecer, é que seus filhos o conheçam. Então a gente precisa ter esse relacionamento com o Pai. Né? A gente gosta, a gente quer estar perto dos nossos filhos, quer conversar com eles, não somente dar as coisas para eles, né? Tem que ter esse relacionamento. E a gente também precisa desse relacionamento com Deus, porque
Muitas vezes a gente vive de conhecer a Deus pelo que os outros falam, né? A gente conhece a Deus pela bênção do irmão. Ai, Deus é bom, porque Deus fez isso na vida, né, de tal pessoa. Ou ver como alguém é tão consagrado a Deus e tem essa intimidade com Deus. E é bom, né? Um testemunho edifica, né? É bom, edifica as pessoas, né? Anima. Mas a gente tem que ter a nossa própria experiência, buscar ter a nossa própria experiência com Deus. Porque viver do que os outros, né, sabendo pelos outros, é como se a gente ouvisse uma história, mas não fizesse parte dela. Né? Mas essa não é a realidade. Nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte dessa família. Né? Então a gente tem que conhecer o nosso Pai, buscar se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele através da palavra, através de oração. Né? E é isso o que Deus mais quer de nós, acima, né, além de nos abençoar com tudo que é dele, é se relacionar com cada um de nós. E a gente vê isso também porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Ele criou todas as coisas, tudo é dele. Então ele não precisava de nós. Mas a gente vê na palavra o quanto Deus sonhou com cada um, Deus sonhou com cada um de vocês, Deus planejou, Deus quis que nós fôssemos seus filhos. Mesmo sem precisar, ele nunca foi sozinho, ele tem tudo. Mas ele quis, e ele nos ama, e ele nos chama para ser seus filhos, amém? Então, busque esse relacionamento com o Pai. Então, a gente viu que a gente recebeu a Jesus, né? Para somos filhos de Deus. E agora a gente vê que a gente também recebeu a vitória. Né? A gente não nasceu para ser mais um, a gente nasceu para triunfar. Em Efésios 2:6, né, o versículo que eu falei para vocês guardarem aí, a gente leu aí que Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele em lugares celestiais. Então aqui a Bíblia não diz que Ele vai nos ressuscitar ou que vai nos assentar com Ele. Está aqui como uma coisa que Ele já fez, já foi feita. Ele já nos ressuscitou, nós já estamos assentados com Ele. E quando Jesus venceu lá na cruz, nós vencemos com Ele. É uma coisa que eu aprendi fazendo a escola de ministros, né? Foi esses dias a aula. É uma coisa assim que parece óbvia, mas que muitas vezes a gente não pensa. Né? Fala que Jesus é o cabeça e nós, como igreja, somos o corpo. Né? Então, obviamente, onde a cabeça está, o corpo também está. Então, quando Jesus estava lá na cruz, quando Ele venceu lá na cruz, nós estávamos com Ele. Como corpo de Cristo, nós vencemos com Ele. Então, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós já vencemos. Né? Muitas vezes a gente está aí na luta para vencer, mas nós já vencemos. E agora Deus quer que a gente viva uma vida de triunfo. E o que é triunfo? Eu também aprendi aí na escola de ministros o que é triunfo. Muitas vezes a gente confunde, né? A gente acha que é a mesma coisa, vencer e triunfar, né? E aí a gente viu que vencer é aquele momento em que se dá a vitória. Né? Ali naquele momento da batalha, em que você venceu a batalha, em que venceu o inimigo, aquilo pelo qual você está lutando. Ali é quando você vence. E o triunfo vem a ser depois, quando você celebra essa vitória. Né? É você festejar a vitória. Então, é assim que Deus quer que a gente viva, triunfando, né? Olha que lindo, que gostoso. Deus quer que a gente viva celebrando a vitória. Amém? Então, celebrem a vitória, vivam uma vida de triunfo. Então, a gente já não vive sem rumo. Né? A gente já não vive abalado pelas circunstâncias. Se a gente já venceu, então, a gente não é abalado por qualquer coisa, não é abalado pelas circunstâncias, amém? Então, sabe aquela história, né? Às vezes eu fico pensando, né? Tem tantas frases, tanta coisa que a gente fala, que às vezes acaba pegando e um fala e outro fala. E aí eu fico comparando e trazendo para o agora, para a realidade agora com Cristo, né? E a gente vê que, nossa, a gente falava tanta coisa, né? Esqueci como fala o nome. Quando você fala sempre uma coisa. Ditados, essas coisas que todo mundo fala. Às vezes você nem sabe o que significa, mas você também fala, né? E tem uma musiquinha que também ficou como uma coisa que todo mundo fala, né? Que às vezes a gente vive e fala, a gente quer falar de Deus para uma pessoa, ou qualquer outra coisa, né? Instruir a pessoa em alguma coisa, ela fala, né, que não, ela está deixando a vida levar. Né? Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
E isso não serve mais pra gente, né? A gente sabe por que a gente nasceu, a gente sabe, né, o que a gente veio fazer nesse mundo, né? A gente vive uma vida de triunfo, então a gente não vai deixar a vida nos levar, a gente não vai deixar as circunstâncias dizerem quem nós somos. Amém? Nós sabemos que nós somos filhos de Deus e nós nascemos para reinar. Né? Deus quer que a gente reine onde a gente está, no momento que a gente está, que a gente venha a reinar. E é uma honra, né, a gente poder reinar, poder manifestar o reino de Deus. Esse é um privilégio que só os filhos de Deus têm. Só eu tenho, só você tem esse privilégio de manifestar o reino de Deus. Amém? Não sei se eu estou falando muito rápido. Então, isso também não quer dizer que a gente não vai ter tribulações, né? Porque muitas vezes a gente fala que a gente vive uma vida de vitória, né? Que a gente vive uma vida de triunfo, né? E pode passar pela nossa cabeça, né? Que então a gente nunca mais vai passar por sofrimento, nunca mais, né? Ou por que então eu passo por essas coisas, né? Por tribulação. Mas mesmo passando por essas coisas, por tribulações, né? Pelo que vier, a gente tem a esperança da glória, né? Cristo em nós é a esperança da glória. A gente sabe que a gente já venceu todas as coisas. Então é diferente de quando você vive sem rumo, sem saber para onde vai, né? E sem esperança nenhuma, né? Então a gente agora tem essa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória, né? Fala em Colossenses 1:27. Então a gente recebeu a Jesus, somos filhos e recebemos o reino. Não, recebemos a vitória, amém? Agora sim a gente vai ver que recebemos o reino. Recebemos a Jesus, recebemos a vitória. E recebemos o reino pela fé. O reino de Deus, né? Nós recebemos. Olha que grande coisa, né? Não é qualquer coisa. O reino de Deus é nosso. Pela fé nós recebemos o reino. E isso é um fato. Não é por sentimento, né? Em Efésios 2:8-10. Deixa eu ver se está aqui. Em Efésios 2:8-10 fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então não é por nós, é pela fé. Né? Não é pelas nossas obras, não há nada que eu possa fazer. Né? É simplesmente, somente pela fé. Eu creio em Jesus e eu recebo. Tudo que é do Pai é meu. Amém? E muitas vezes a gente não vai sentir isso. Né? A gente fala aqui que não é por sentir, é pela fé. Por quê? Os nossos sentimentos são levados por qualquer coisa. Né? Pelas circunstâncias. Nossos sentimentos são levados pelo momento, pela situação que a gente está vivendo, né? Até os hormônios influenciam no nosso sentimento. Então, muitas vezes, a gente não vai sentir a presença de Deus. Muitas vezes, a gente não vai sentir que a gente é filho de Deus. A gente não vai sentir que Deus nos ama. Tem momentos da nossa vida que a gente passa assim, por tantas coisas que a gente não vai sentir. Mas se a gente se deixar levar por esses sentimentos, a gente vai viver sempre em altos e baixos. Né? A gente não vai nunca ter essa convicção real de quem a gente é. Então, por isso que a gente vive pela fé. Né? Não deixa se levar pelos sentimentos. Você não precisa sentir. Né? Lógico que se a gente sente, é muito gostoso. Né? E a gente pode sentir, a gente pode buscar. Mas nesses momentos em que você não sentir, né? É a fé que nos leva adiante. É a fé que nos faz crer que nós somos filhos de Deus, que somos salvos. Amém? Em Hebreus 11, vamos abrir lá em Hebreus... Hebreus 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, são coisas que a gente espera, por mais que a gente não veja, por mais que a gente não sinta. Essa é a fé. E eu estava lendo aqui esse capítulo de Hebreus, fala dos heróis da fé. Em todo momento, o capítulo inteiro, ele fala aqui, né? Pela fé. Pela fé, Abel. Pela fé, Noé. Pela fé, Moisés. Cada um aqui que ele cita, ele fala, né? Que foi pela fé.
Né? E a gente vê, então não fala, né, que foi por sentimento, né? Noé sentiu de fazer a arca, né? Moisés sentiu de abrir o mar vermelho. Quem que vai sentir de se colocar diante do mar e abrir o mar? A gente nunca vai sentir. Então, tudo que foi feito aqui foi pela fé. E é assim que a gente deve viver, né? Pela fé. Então, nós fomos chamados, né? Em Apocalipse 3:20, fala que Jesus bate a nossa porta, né? Ele está batendo a nossa porta, aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. Então, nunca duvide disso, nós recebemos, você recebeu o reino, amém? A gente vai estar vendo agora, então, a nossa realidade no processo de mudança. Quando a gente recebe Jesus, a gente é lavado, né? A gente é lavado no sangue de Cristo, Deus nos lava, nos purifica, né? Estamos limpos, alvos como a neve. Mas Deus não quer só nos lavar, Deus quer nos transformar. Né? Vocês já ouviram a ilustração do porco e da ovelha? Eu não estou chamando ninguém de porco, tá, gente? Mas a ilustração do porco e da ovelha, né? Deus quer nos transformar de porco a ovelha. Porque o porco, ele gosta da lama, né? Ele procura a lama, ele busca a lama. Se ele vê uma lama, ele corre, vai e fica ali. E ele é feliz ali. Por mais que a gente vá lá, pegue o porquinho, lava ele, deixa ele limpinho, passa um perfuminho. Se ele vê uma lama, ele vai correr e vai se jogar lá. Né? E a ovelha não. A ovelha, ela não busca a lama, ela não gosta da lama. Mas se por acaso ela cair na lama, ela vai sair dali, ela vai tentar, vai se esforçar para sair dali e para se limpar de alguma maneira. Que ela não gosta de ficar ali, ali não é o lugar dela. Então, assim, isso Deus quer fazer com a gente. Né? A natureza do porco é a natureza dele, a natureza imunda e a natureza de ficar na lama. Então, essa era a nossa natureza. E Deus quer nos transformar, Ele já nos lavou, já estamos limpos. Mas agora a gente tem que viver como ovelha. Né? A gente não buscar mais o pecado, não correr mais para o pecado, não buscar mais as coisas que nós fazíamos antes. Agora, se a gente chega a pecar, né, que ninguém aqui, né, nunca mais vai pecar, vai ser santo, né? Mas se a gente chega a pecar, a gente tem que ser como a ovelha, não ficar ali, não gostar, né, ficar, eu gosto daqui, ficar ali igual o porco, né, se esbaldando ali na lama. Não, a gente tem que se esforçar para sair dali, para se limpar, pedir para Deus, né, para nos ajudar. Então a gente precisa de uma mudança de mente, né? Metanoia, né, a palavra grega metanoia, uma mudança de mente, uma nova atitude. E esse é o verdadeiro arrependimento. Muitas vezes, né, quando a gente faz alguma coisa e a gente se arrepende, né, a gente diz que se arrepende, mas na verdade a gente sente aquela dor, né, aquela coisa e não vou fazer mais. Só que a gente acaba fazendo de novo e de novo e de novo. Né? O nome disso é remorso, não é arrependimento. Né? O verdadeiro arrependimento, ele tem que trazer uma mudança de atitude na nossa vida. Né? E do que a gente tem que se arrepender? A gente tem que se arrepender de querer tomar o lugar de Deus na nossa vida. Né? Porque é isso que a gente faz, a gente toma o lugar de Deus quando a gente deixa de fazer o que Ele quer, quando a gente deixa de colocar Ele no centro da nossa vida para fazer as nossas próprias vontades. Então é uma mudança de mente. Deus quer nos transformar, Deus quer transformar a sua mente, transformar a sua vida. Em 2 Coríntios 5:17 fala que nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Então esse versículo é um versículo que creio que eu li, que eu aprendi ele também quando passei pelo pré-encontro a primeira vez. E é um versículo que eu levo comigo, que eu trago comigo até hoje, né? Porque às vezes vem pensamentos do passado, vem coisas, né, que você fazia, ou até mesmo um sentimento de culpa por algo que já ficou para trás. Então, nesses momentos, a primeira coisa que vem na minha mente, que eu declaro, é que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, né? Eu sou nova criatura em Cristo. Amém? Então, declarem, né, guardem esse versículo, gravem esse versículo no seu coração. Quando vier essa vontade de fazer algo, né, que você fazia, que já não é mais, que não faz mais parte de você, ou quando vier algum sentimento de culpa, né, declare isso, você é nova criatura, amém? E é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Eu lembro que
o Vitor fumava, né? A gente se conheceu e ele já fumava. E sempre falei para ele, né? Todos os anos, né, que a gente estava junto, ele falava, né? Não, ano que vem eu vou parar. E eu sempre lá, falando. E falava que podia dar doença, que podia isso, falava tudo, né? E ele falava, eu lembro que a última vez ele falou, com 26 anos, eu vou parar. Aí passou 26. E minha família, né, minha mãe, meu irmão sempre ficavam, né, falando, e ele não falou que ia parar, ficavam assim, zoando ele, né? E eu lembro que quando ele foi para o encontro, ele foi, né, teve lá um encontro com Deus, voltou, e ele nunca mais colocou um cigarro na boca. Eu falei, meu Deus, eu falei de novo, né, puxei uma lista de coisas de mal que fazia, falei que fazia mal para os meus filhos, fiz chantagem, fiz tudo, ele nunca me escutou. Deus falou uma vez, e ele nunca mais fumou. Então é o Espírito Santo, não sou eu, não é você, né, não é ninguém que fica apontando, é somente o Espírito Santo quem convence do pecado, é somente Ele que pode nos ajudar. Em João 16:8, né, fala, e quando Ele vier, né, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, Ele nos convence do pecado, então vamos deixar que Ele nos molde, Ele molde o nosso caráter, que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele nos leve onde Ele quer. E muitas vezes, né, eu estava aqui meditando, né? Por que a gente não deixa Deus fazer as coisas na nossa vida, né? Por que a gente não coloca Ele no centro? E Deus estava me falando que muitas vezes a gente não deixa Ele agir porque a gente não tem essa confiança no amor dEle por nós, né? A gente vê com os nossos filhos, né, que eles não vivem preocupados, eles brincam, eles dormem, mas eles não estão preocupados com as coisas porque eles confiam em nós. E a gente muitas vezes não tem essa confiança com Deus. E às vezes também a gente entrega partes da nossa vida que a gente sabe, né? A família, Deus é plano de Deus, a família, né? O ministério, Deus quer. Mas às vezes a gente tem um sonho ou tem alguma área da nossa vida que a gente pode achar que não é tão importante para Deus. Que talvez Ele não dê tanta importância quanto a gente dá. Ou que Ele não vá fazer, que Ele pode fazer, mas que não vai fazer do jeito que eu quero. Mas a gente tem que confiar, porque Deus nos ama, né? Ele entregou o seu único filho por nós. Que amor tão grande é esse? A gente pode ter essa confiança de que Ele quer o melhor para nós, né? Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. Só que, muitas vezes, né, o melhor de Deus não é o que a gente quer, não é o nosso melhor. A gente vê assim, que a gente enxerga limitado, né? Até certo ponto. Mas Deus não, Deus vê além. E Ele fala na palavra dEle que os pensamentos dEle são mais altos que os nossos pensamentos, né? Os caminhos dEle são mais altos que os nossos caminhos. Então, mesmo que às vezes saia do que você tinha planejado, né? Se está na vontade de Deus, se Deus está no centro, deixa Ele tomar essa direção da sua vida. Confia, porque Ele te ama e Ele vai fazer o melhor. Amém? Agora a gente vai ver a realidade do controle de Jesus sobre a nossa vida. Então, a minha vida está debaixo de boa direção. Se está debaixo da direção de Jesus, né? Se o meu eu não está mais no centro, Jesus está no centro da minha vida. Então, eu posso declarar com convicção, a minha vida está debaixo de boa direção. Você pode hoje, nessa manhã, dizer, né, a minha vida está debaixo de boa direção, né? Jesus quem está direcionando sua vida. Quando eu saí do encontro, né? Eu saí assim apaixonada por Deus, eu saí encantada, assim, maravilhada com o que Deus fez, com o que Deus pode fazer. E saí assim também amando vidas, querendo fazer, sabe, retribuir o amor de Deus de alguma maneira. E só que eu era muito tímida, né? Assim, sempre tive muita vergonha, sempre pensei muito o que as pessoas achariam se eu falasse isso, se eu agisse de tal forma, né? Então sempre fui assim, bem recatada, assim. E eu entrei na escola de líderes, né? Eu amei a escola de líderes, me ajudou muito, né, nessa parte. E teve uma parte na escola de líderes, né, uma das tarefas, que era você colocar no papel as suas metas, né, os seus planos, para você poder seguir, né, meta em curto, médio e longo prazo. E aí foi assim, o primeiro
milagre assim que eu vi que Deus fez na minha vida, porque eu saí do encontro e Deus já estava me dando sonhos, mas esses sonhos entravam em conflito assim com o que eu já tinha escolhido para minha vida, com o que eu já tinha decidido que eu ia fazer, né? Eu cheguei aqui, desde o primeiro dia que eu coloquei o pé no Japão, meu sonho era voltar para o Brasil. E foi assim, né, até essa época, né? Então, nesse dia de colocar no papel, eu vi assim o que Deus estava fazendo. Foi aí que eu percebi, porque eu achei muito sem graça, né, colocar no papel: eu quero voltar para o Brasil, trabalhar, estar com a minha família, buscar uma igreja que seja parecida com a Missão Apoio e congregar, né? Então, falei, nossa, que sonho, né? Não é nada que uau. Eu falei, então vou colocar o que Deus está colocando no meu coração. E nossa, parece que algo se abriu, uma coisa que, incendiou meu coração. E Deus estava colocando no meu coração os hispanos. E eu comecei a colocar no papel, né? Colocar o que Deus estava ali me falando. Só que para começar, tinha que começar pelo meu marido, né? Pelo Vitor. Ele nem vinha na igreja. Então, eu tinha que começar com ele. Então, as minhas primeiras metas foram todas para ele. Não eram minhas metas, era minhas, mas era para ele, né? Então, eu queria fazer o Casados para Sempre, queria a restauração do nosso casamento, que já estava, né, quase no fim, queria que ele se convertesse, queria que ele passasse no encontro, fizesse a escola de líderes, né? Ele nem queria vir para a igreja, mas já estava nas minhas metas, né? Vai ser isso. E enquanto ele passava por esse processo todo, eu teria que aprender espanhol. Porque eu não falava nada em espanhol, eu mal entendia o que os amigos dele falavam. Então, eu ia ter que aprender espanhol e eu ia liderar uma célula hispana. E nessa época, nesses dias eu encontrei esse papel e eu dei risada. Eu falei, nossa, nessa época só tinha o Juan Carlos, né? Eu creio que só tinha o Juan Carlos de hispano e eu nem o conhecia. Eu vinha conhecer o Juan Carlos depois. Então, eu queria liderar uma célula hispana sem hispano nenhum. Né? Era o sonho que Deus estava colocando no meu coração. E eu queria fazer todos esses cursos. Né? Eu chegava aqui na igreja e falava, eu vou fazer todos esses cursos. E o que eu podia fazer, eu estava fazendo. Estava fazendo a escola de líderes, fiz a Mulher Única, mas eu falava, para fazer Casados precisa do Vitor, para fazer Paz para Toda a Vida precisa do Vitor. Né? Então, ele também tinha que... E o último que eu pensei, né, que Deus colocou no meu coração, dos cursos que eu queria fazer a Eiden. Né, quando apresentaram para mim, né, a escola de ministros, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Quero ser uma ministra do Senhor, quero aprender tudo isso. E eu quis fazer, né, e naquele momento eu cheguei a pensar em fazer. Mas eu falei, nossa, né, comecei a orar com Deus, falei, meu Deus, eu não posso fazer isso, e chegar a ser ministra e fazer tanto. E o meu marido nem conhece o Senhor, nem sabe quem é Jesus. Né? Então, eu quero fazer, e eu vou fazer esse curso, mas eu vou fazer com o Vitor. Né? E ficou aí minhas metas. E eram coisas que eu não podia ver. Não podia nem... Assim, se fosse por mim mesma, né? Tirando Deus da história, jamais. É coisa que nunca. Mas, como eu creio num Deus do impossível, né, então, era a minha meta. Mas, era a minha meta assim. Eu pensava, se Deus fazer, quando Deus fazer, né, vai demorar muito. Era meta assim, como para metade da vida, ou quase uma vida inteira. Né, porque aquele processo lento, você aceita Jesus, você começa a ir na igreja, até você resolver ir na célula, ainda mais o Vitor. Eu pensava, nossa, eu não vi ele estudar, não gostava de ler. Eu falava, o Vitor fazer escola de líderes, esse vai ser difícil. E eu fiquei orando 3 anos e meio pela primeira meta, que era a conversão dele. Então, imagina o resto, né? Só que, gente, Deus me surpreendeu de uma maneira que do momento em que ele fez essa primeira meta, que era a conversão dele, né, foram 3 anos e meio orando pela conversão dele. E os outros 3 anos e meio, Deus fez tudo que estava aí no papel, toda essa meta. A escola de ministros, que era o último,
a gente está terminando agora. Mês que vem já é a última prova, vamos nos formar. Quem quiser ir na formatura, tá? E, gente, e agora? Eu fico com esse friozinho na barriga, com essa expectativa, né? Deus já fez tudo, era praticamente minha vida, e vou ter que sonhar mais, né? E Deus já está me dando sonhos, né? Os sonhos lá continuavam, né? O que eu quero ir para o Peru, quero abrir célula, abrir uma missão apoio em Ica, quem sabe? Então, são sonhos assim que Deus nos dá. Ele chamou a gente para reinar, né? Chamou a gente para viver uma vida de triunfo. E mesmo que a gente não veja, né? Mesmo se você tem sonhos, eu estou falando aqui na área ministerial, né? Aqui com Deus, mas isso pode ser em qualquer área da sua vida, sua família, seu trabalho, você sonha em ter uma carreira, você sonha, né, em algo para os seus filhos. É um sonho que Deus está colocando no seu coração, é Ele quem está no centro, então vai em frente, porque mesmo que você não veja, que você não sinta, né, Ele vai fazer, Ele é fiel para cumprir os sonhos que são dEle. Amém? Então, essa rapidez, né, esses 3 anos e meio que Deus fez, eu fico meditando e eu falo, Senhor, realmente é verdade, o Senhor tem pressa, né? Eu sonhei para uma vida inteira naquela lentidão, mas não, Deus tem pressa, né? E eu vejo que é isso que Ele quer, né? Pessoas dispostas a sonharem os sonhos dEle, a cumprirem com os sonhos dEle, né? Deus quer filhos que estejam dispostos a reinar, onde você estiver, amém? Só que isso só pode acontecer quando Ele é o centro da nossa vida. Somente se Ele estiver no centro, a gente vai poder viver essa vida de triunfo. A gente vai poder reinar. Amém? Então, eu queria mostrar agora um slide. Uma ilustração para vocês. Ficar na frente. Aqui nesse slide, a gente vê que o eu está no trono do nosso coração. O eu é o meu centro, né? Meu ego, o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu cuido da minha vida, eu sei me cuidar sozinho, né? E a gente vê Jesus ali no cantinho. Todos esses pontinhos aqui representam as áreas da nossa vida, né? A nossa família, a nossa carreira, nossos filhos, nossos sonhos, é o ministério, todas as áreas da nossa vida. E a gente vê que Jesus está ali, como uma área mais da nossa vida, né? Ele não está no centro. E está uma bagunça, vocês estão vendo que está tudo desordenado aqui, né? Então é isso que acontece na nossa vida, quando Jesus não está no centro. Fica tudo bagunçado, a gente não consegue colocar tudo em harmonia. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira fazer o certo, é uma coisa que a gente não pode, só Deus pode, né? Então fica essa bagunça. E isso traz o que na nossa vida? Traz frustração. Traz frustração, traz sentimento de perda, sentimento de culpa, insatisfação, vazio. A gente não se sente amado, a gente não consegue amar. A gente não acha um sentido para a nossa vida. E muitas vezes a gente pergunta por quê? Por que isso está acontecendo? Eu aceitei Jesus, né? Eu vivo uma vida de vitória, eu sou próspera. Por que isso acontece na minha vida? E é essa pergunta que a gente deve fazer. Jesus está no centro da nossa vida? Ou sou eu? Eu que estou fazendo o que eu quero? A segunda ilustração, pode passar, aqui, né? A gente vê aqui, quando a gente cede o nosso lugar. Eu cedo o meu lugar, Senhor. Reina na minha vida. E a gente coloca Ele no trono do nosso coração. Então, Ele não está mais ali como qualquer outra área. Não, Ele é o primeiro. Ele é o centro. Ele é tudo. E aí, todas as áreas da nossa vida entram em harmonia. Uma coisa que só Ele pode fazer. Amém? Quando Jesus está no centro do nosso coração, né, a gente manifesta o fruto do Espírito. Né, às vezes a gente pensa, né? Eu sou crente, recebi o Espírito Santo, mas eu não consigo ter domínio próprio. Eu não sinto paz na minha vida. Então é isso também. Né? Jesus está no centro.
Quando Jesus está no centro, o fruto do Espírito completo, né? Lá em Gálatas 5:22, fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Temperança é o domínio próprio, né? Então, esse fruto do Espírito tem sido manifesto na sua vida? É o fruto completo? É porque quando Jesus está no centro, é isso que acontece na nossa vida. E Deus quer nos abençoar. Né? É a vontade dele nos abençoar. Né? O pai que quer abençoar seus filhos. Mas ele não pode nos abençoar. Não tem como Deus nos abençoar se a gente não deixa. Né? Se a gente fala, não, eu faço. Não, eu sei. Né? Então, deixe Deus reinar na sua vida. E viva uma vida de triunfo. Amém? Então, essa é a ministração de hoje. Eu queria fazer a oração. Nessa oração, eu queria que todos viessem aqui na frente. Porque às vezes a gente fala, né? Deus é o centro da minha vida. Mas eu quero hoje que vocês realmente deixem o Espírito Santo sondar o coração de vocês. Que vocês realmente venham ver a realidade em que vocês vivem. Porque muitas vezes tem uma área escondida que a gente entrega tudo, mas essa não. Essa deixa que eu faço. Então eu queria que todos viessem aqui na frente para a gente estar orando. Amém. Que o Espírito Santo venha sondar o coração de cada um. Que você venha meditar na sua vida. Se você tem manifestado o fruto do Espírito na sua vida. Se a sua vida está como no primeiro slide, uma bagunça, e Jesus ali no cantinho como mais um. Ou se realmente Ele está ali no centro, fazendo a vontade dEle. Santo Deus, Senhor, vem, Pai, abrir o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro por terra toda dureza de coração, todo impedimento, Papai, de que a gente venha ver a realidade que a gente está vivendo. Pergunte para Deus, pergunte para o Espírito Santo. Peça para Ele sondar a sua vida, como está a sua vida. Em qual quadro, qual slide você se encaixa. Jesus é o centro da sua vida. Ou você tem feito a sua vontade? Você até escuta, até consegue escutar a voz de Deus. Mas não, você toma a sua própria decisão. E fala, não, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei o que é melhor para mim, deixa que eu faço sozinho. Ou mesmo querer ajudar. Não, Senhor, assim não, faz assim. Nós queremos que Ele seja o centro. Ele quer ser o centro da nossa vida. Muitas vezes a gente tenta com as nossas próprias forças. A gente se desgasta. A gente acaba estressado. A gente acaba frustrado. Porque